Pega a visão do Lucão pro Cartola da 25ª rodada do Brasileirão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, sou o Lucão Vital, tô aqui para passar para vocês a visão pro Cartola dessa 25ª rodada do Brasileirão. Primeiro vamos dar uma olhada nos jogos aqui para entender que jogo que é mais propenso à vitória para um dos lados e principalmente se esse time, além de vencer, tem uma grande possibilidade de não tomar gols, que aí a gente parte desse princípio para montar a defesa do time no Cartola. Beleza? Então, começando a olhar aqui a tabela do Brasileirão, a gente vê aqui Fortaleza, Botafogo, Palmeiras e Flamengo na Libertadores direto, São Paulo e Bahia na pré, e aí em diante Cruzeiro, Vasco, Galo, Furacão, Inter e Criciúma pegando o Sul-Americano. Juventude, Grêmio, Bragantino e Fluminense na zona do nada. Vitória, Corinthians, Cuiabá e Goianiense no rebaixamento. O Corinthians continua lá na degola, hein? Então, vamos ler os jogos dessa 25ª rodada, começando por Cuiabá e Criciúma. Cuiabá que tá lá em penúltimo lugar e o Criciúma que vem surpreendendo, jogando bem, consistente e tá lá no meio de tabela, né? O Criciúma que tá hoje em 12º lugar. Então, apesar disso, Cuiabá em casa consegue impor um pouquinho mais o seu jogo do que fora de casa. Acredito que possa dar um empate nesse jogo aí. E com uma possibilidade de vitória pro Criciúma. Então, acredito nisso para esse jogo aí. Botafogo e Fortaleza, um grande jogo entre os dois primeiros colocados do campeonato. Fortaleza com 48 pontos em primeiro, uma série de 5 vitórias seguidas, pelo menos nos últimos 5 jogos, não sei se tem mais jogos, mas os últimos 5 todos com vitória do Fortaleza. Botafogo, que nos últimos jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 2, então tá ali na inconsistência nesses últimos jogos aí do Brasileiro, mas vai ser um jogo sensacional, principalmente por ser na casa do Botafogo, o que aumenta um pouco as chances do time carioca se sair bem, só que pro Fortaleza isso não tá sendo muito considerado ultimamente não. Os caras estão jogando tão bem quanto em casa, então é um jogo duríssimo pro Botafogo e para mim pode dar empate ou vitória do Fortaleza. Botafogo que teve até a volta agora do Adrielson, ainda não sei se foi confirmado oficialmente, mas o Adrielson, um grande zagueiro, voltando do Lyon, que é do grupo do Textor também. Então, Botafogo se reforçando. É claro, tem condições de vencer o jogo, mas é um palpite. O que eu apostaria seria no empate. E pela sequência que tá avassaladora do Fortaleza, acho que se alguém tiver que ganhar esse jogo seria o Fortaleza. Grêmio e Atlético Mineiro nesse domingo, 11 da manhã, um jogo bem interessante também, porém acho que aí pode dar um empatezinho e talvez uma vitória do Grêmio. Grêmio que tá ali em 14º, só que vem de uma série boa, de 3 vitórias nos últimos jogos do Brasileirão, então acredito que possa dar um trabalho pro Atlético Mineiro, que não tá nas melhores sequências no Brasileirão, nos últimos jogos só venceu um dos 5 jogos, então acredito que nesse jogo pode dar um Grêmio e uma tendência até de talvez um empate, mas vamos de Grêmio, apostaria em Grêmio vencendo o Galo nesse jogo. Então, além desse jogo às 11 da manhã do domingo, também tem Cruzeiro e Atlético Goianiense, e para mim é o jogo-chave para a escalação do Cartola, não só porque é o lanterna, mas pelo desempenho do Cruzeiro em casa, aliado ao mau desempenho do Atlético Goianiense em qualquer jogo, seja em casa, seja fora. Acredito que seja o jogo para a gente apostar na formação defensiva do time, que aí justifica o fato do time, caso não leve gols, são 5 pontos para cada defensor, entre goleiros, zagueiros e laterais. Então eu vou basear o meu time defensivamente todo no Cruzeiro e até algumas peças do meio para frente, acredito que só uma peça, mas vamos olhar já já. Corinthians e Flamengo, um jogaço, por uma série de fatores que envolvem esse jogo. Hugo Souza, o Corinthians pagando R$500 mil para o Hugo Souza jogar contra o Flamengo, porque ele é emprestado do Flamengo para lá, e o Hugo Souza numa fase sensacional. Então fica aí a dúvida se vai
ficar balançado, enfrentar o ex-time, ou se vai agarrar pra caramba, vai querer mostrar que o Flamengo estava errado em ter dispensado ele, em ter emprestado, esse fator de pagamento para o jogador jogar contra. Na última vez que isso aconteceu, quando o Inter de Porto Alegre pagou 1 milhão pro Rodinei jogar, não deu muito certo pro Inter, porque o Rodinei não jogou nada, foi expulso e acabou entregando o jogo, deixando o jogo muito mais fácil, abrindo o caminho pro Flamengo vencer o Inter de Porto Alegre naquela ocasião, e gerou muito meme, repercutiu bastante esse fato. Então vamos ver como é que vai ser o desempenho aí do Hugo Souza. Além disso, a possibilidade de estreia do Alcaraz, que acabou de ser contratado junto ao Southampton pelo Flamengo. Então, isso é mais um fator que faz com que esse jogo seja muito esperado, talvez um dos mais esperados dessa rodada, junto com Botafogo e Fortaleza, que também vai ser muito interessante. Depois disso, Bragantino e Bahia. E uma curiosidade é que o Flamengo e Corinthians amanhã vai ser o único jogo das 4 da tarde de domingo, coisa que não é muito comum. Normalmente a gente tem uma quantidade maior de jogos nesse horário. Então, 6h30 da tarde do domingo, Bragantino e Bahia. Bragantino continuou numa fase bem mais ou menos. Ele que está hoje aqui em 15º lugar, muito diferente das campanhas dos outros anos. Os últimos 5 jogos, que é o que aparece aqui no retrospecto, não ganhou nenhuma, perdeu 3 e empatou as 2 últimas. Então, nesse jogo aí, em relação a palpite, apesar do jogo ser na casa do Bragantino, não tem muito o que discutir, para mim, da Bahia. Bahia que está muito estruturado, com bons jogadores, um meio-campo sensacional, forma de jogar muito interessante. Aquele time que você sabe que a cada momento o jogador sabe aonde está o outro no meio-campo. Rogério Ceni montando um belo esquema e um belo time. E Fluminense e São Paulo também às 6h30 da tarde do domingo. Um jogo também bem legal de ver. São Paulo numa ótima fase de forma geral. Apesar de ter perdido o último jogo, em alguns momentos dá uma escorregada, não dá para ganhar todos os jogos, mas o São Paulo, quando você vê o time em campo, você sente segurança de que o esquema é bem treinado, os jogadores estão empenhados. Então, o São Paulo é um bom time que está numa boa fase, diferente do Fluminense, que saiu da zona de rebaixamento, está ali logo na primeira posição acima da zona, mas que vem de 2 vitórias no Brasileiro e joga em casa. E esse é o fator que me faz, dessa vez, apostar numa vitória do Fluminense nesse jogo contra o São Paulo. É um jogo muito difícil, que vai ser decidido no detalhe, na minha opinião, mas mesmo assim acho que o Fluminense tem como vencer esse jogo contra o São Paulo. Outro jogo muito interessante da rodada. E Atlético Paranaense e Palmeiras também às 6h30 da noite desse domingo. Jogo também muito legal, mas o Atlético Paranaense, vamos ver aqui, tá em 10º lugar, venceu só uma das últimas 5 partidas no Brasileirão. Tem um time arrumado, mas não tá numa fase das melhores, perdeu até pro Vasco agora na Copa do Brasil, no jogo de ida. É um time que briga, interessante, mas que não tá na melhor das fases. E o Palmeiras, que é muito consistente, apesar de estar eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, pode ser até um fator que eles vão agora se empenhar ainda mais, porque o Brasileirão é o único campeonato que restou para esse ano pro Verdão. Então, aposto numa vitória do Palmeiras, mesmo fora de casa, mesmo lá na Liga Arena, que é um caldeirão, que a torcida apoia muito e bota muita pressão a favor do Atlético Paranaense, do Furacão, mas acredito numa vitória do Palmeiras. Juventude Internacional é um jogo também muito interessante. Juventude, como eu digo em quase todos os vídeos, sou fã do futebol do Juventude esse ano. Bem interessante de ver jogar, muito legal o esquema que tem feito lá o técnico do Juventude, Jair Ventura, e jogando contra o Inter, que também não tá numa fase lá das melhores. Inter que é 11º no Brasileirão hoje, com 2 vitórias nos últimos 5 jogos, 1 derrota e 2 empates. Então, acho que nesse jogo aí existe uma boa chance de vitória do Juventude. Juventude que venceu o Corinthians no primeiro jogo da Copa do Brasil, das quartas de final, e é um time que está despontando aí de uma forma sensacional nesse campeonato, apesar de estar em 13º, despontando no sentido de futebol jogado. Tá muito bonito de ver o Juventude jogar, e é um time que eu acho que, se mantiver
esse desempenho agora para o segundo turno do Brasileiro. Tem todas as chances de se manter na primeira divisão e até beliscar ali uma Sul-Americana e ficar ali naquela zona. Então, para mim, é Juventude e, claro, pelo tamanho do Internacional, pelo elenco que tem, existe sempre a chance de outros resultados, mas acho que amanhã dá Juventude contra o Inter. 6h30 também de domingo à noite, Vitória e Vasco da Gama. Vasco que a gente não sabe ainda se vai poupar, não tenho certeza, principalmente porque o jogo da volta da Copa do Brasil não é logo na sequência, não é na próxima semana por causa da data FIFA que a gente vai ter. Então existe uma boa chance do Vasco ir completo com todo mundo. Vasco que tem subido bastante no Brasileiro, tá em 8º lugar, apesar de não ter resultados dos melhores nos últimos jogos. O Vasco tem demonstrado uma força, principalmente na Copa do Brasil. Então, acredito que nesse jogo de domingo à noite possa dar Vasco. Pela boa fase do Vasco, de forma geral, apesar dos 2 últimos jogos não terem sido os melhores no Brasileirão, o Vasco tem uma boa fase. Você pode considerar que o Vasco está numa fase ascendente pela mudança de gestão, pelas contratações que chegaram e pela fragilidade do Vitória. Acredito que dê Vasco nesse jogo amanhã, mesmo com o jogo na casa do Vitória, no Barradão. Então é isso, gente. Vamos olhar agora a escalação do Cartola baseado nessa análise dos jogos. Eu vou com a defesa literalmente completa, incluindo o técnico com jogadores do Cruzeiro. Então, Fernando Seabra de técnico, Cássio, Marlon na lateral, Zé Ivaldo, João Marcelo e William na defesa. E isso é basicamente porque eles pegam o Goianiense em casa. Então, tem tudo para vencer e vencer sem tomar gols, que só aí já garante uma boa pontuação para esse time aí, caso o Cruzeiro vença sem levar gols. Do meio para frente, a gente tem ali no meio-campo Matheus Pereira, também do Cruzeiro, que tem um bom índice aí de participação em gols. Então, quase todos os jogos, principalmente contra times mais fracos, o Matheus Pereira tem no mínimo uma assistência ou um gol. Então, é um jogador bem interessante que, mesmo em jogos mais complicados, eu tenho escalado. Então, é bem provável que ele pontue bem nessa rodada. Gerson e Arias. Arias joga em casa contra o São Paulo, só que independente do Fluminense vencer ou não, o Arias joga bem quase todo o jogo. E é muito provável que ele pontue também, tanto é que ele é o jogador mais caro aqui do time, está custando 14 cartoletas, então é um jogador muito consistente, independente da fase do Fluminense que está oscilando, apesar de agora estar numa fase ascendente. Gerson no meio-campo é outro que rende bem em quase todos os jogos, é um cara muito consistente, independente do time vencer ou perder, o Gerson dificilmente joga mal. Ataque com Pedro, Verratti e Caio Jorge. Caio Jorge muito mais pela fragilidade do Goianiense do que pela fase, que não tá lá aquelas coisas, mas ele é o centroavante do Cruzeiro que joga contra o Lanterna, então ele tem muito boas chances de fazer gol. Pedro que volta de lesão, muito provavelmente volta de lesão, a princípio está confirmado como titular, então, e é o cara que faz gol todo jogo que joga, então não tem como não colocar o Pedro e inclusive de capitão. Verratti, que é o cara do Vasco que joga contra o Vitória, joga fora de casa, mas o Verratti tem voltado a uma ótima fase e tem tudo também para pontuar bem com gols. E por isso esse é o meu trio de ataque para essa rodada do Cartola, para a 25ª rodada do Brasileirão, beleza, gente? Então é isso, essa é minha escalação do Cartola para essa rodada e podem copiar à vontade, que eu acredito que seja bastante possível que a pontuação seja legal nessa rodada. Passando aqui os reservas rapidinho: John, goleiro do Botafogo, Lucas Piton, Fabrício Bruno, Iago Pikachu e Cauã Elias. O Cauã Elias do Fluminense foi muito porque eu escalei o Caio Jorge, que é muito barato. Então acaba sobrando poucas opções para você escolher o atacante reserva. Acho que o que tinha mais condições ali era o Cauã Elias. Os outros até que eu escolhi bem pela possibilidade de pontuação dele. Beleza? Então é isso, gente. Mais uma vez, lembrando a vocês
pega a visão, segue o Lucão em todas as redes, no @LucãoVital, no YouTube, no Instagram, no Twitter, quando voltar pode seguir também, e no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Beleza? Até a próxima, gente. Um abraço. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!